Graças pais amados, amém? Boa noite, sejam bem-vindos, como eu posso dizer, ao novo normal. Mais um culto online, live, são tantas emoções, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150, vamos dar início a este culto que eu tenho certeza que vai ser um culto maravilhoso, como tem sido os outros cultos, amém? Aproveito, enquanto você pega na sua Bíblia o Salmo 150, rapidinho, zapei o seu vizinho e fala, olha, vai começar o culto da CBBV. Vai lá, já chama. Amém? A palavra do Senhor diz assim, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Deus, nós queremos somente te adorar, Deus. Somente bendizer o teu santo nome, somente engrandecer o teu nome, Deus. Senhor, que vidas sejam alcançadas nessa noite, Pai. No momento, Senhor, dos louvores, Senhor, que vidas sejam impactadas, Pai. Nós já podemos, Senhor, sentir a Tua presença. Espírito Santo de Deus, tens liberdade neste lugar. Ah, Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, que no momento dos louvores, Pai, no momento em que esses jovens começarem, Senhor, a te adorar, Deus, Senhor, aquele que se encontra, Pai, em estado terminal, Deus, aquele que se encontra no leito, Deus, aquele que tem falado que não tem mais solução, Senhor, que a palavra, Senhor, e o louvor, Senhor, mude essa vida, Deus. Que esta vida se renda a Ti nessa noite, Deus. Muito obrigado, Senhor. Tu és digno, Deus. Tu és digno, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, Deus. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Que os nossos louvores, Pai, possam alcançar lares e lares nessa noite, Deus. Nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, Deus. Ah, Senhor, Tu és soberano, Tu és soberano, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Que nós possamos te adorar nessa noite, Senhor. Nós queremos decretar nessa noite, Pai, que foi por amor. Que foi somente por amor, Pai, que nós fomos alcançados, Pai. Aleluia, Senhor. Recebe, Deus. Recebe a nossa adoração, Pai. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas Tua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã.
grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Deixou sua glória. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, 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 Galileu. Jesus, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Deus, a ti toda glória, todo louvor. Tudo que há em nós. Bendiga o seu santo nome. Aleluia. Temos a certeza, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Por isso, podemos descansar em Ti, entregar nas Tuas mãos as nossas vidas.
Feche seus olhos, cante assim conosco. Me aceitas com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Glória a Deus. Amém, amados? Como esse nosso Deus, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, amém? Em Romanos 12, versículo 6 assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com misericórdia. Deus, Ele dá dons aos que creem, amém? E uma coisa nós não podemos esquecer, que todo cristão é chamado para ser generoso. É um dom também, um dom espiritual que o Senhor nos dá para sermos generosos. E este é o momento ao qual eu te convido para você ofertar, para você dizimar, para que você seja generoso. Ultimamente, nas lives, nos cultos online, você tem ouvido muito isso: seja generoso, né? Que nós não estamos agora no nosso momento de espaço físico, então nós
pedimos que você use da sua generosidade, que você exercite esse dom, no momento ao qual nós precisamos da sua ajuda, amém? Eu pediria que você fosse mais generoso, você praticasse mais, fala amor, fica até, nossa, mas pastor, eu não amo, ama, claro que ama, mas que você neste momento delicado, neste momento de, nós estamos um pouco quanto afastados, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não esquecemos de vocês, é sabido que nós temos a nossa ação social, nós temos ajudado muitas famílias que têm nos procurado, então nós precisamos um pouco mais desse teu carinho, que você nos ajude, amém? Que você continue sendo fiel com as tuas ofertas, que você continue sendo fiel com os teus dízimos. Você vai ver que aí na tua tela vai subir o número da nossa conta, você vai lá, faça a sua transferência, oferte com carinho, amém? Eu te agradeço, nós da comunidade Batista Boa Vista, nós te agradecemos assim, do fundo do nosso coração, amém? Então seja generoso, oremos pelas ofertas, pelos dízimos. Enquanto nós oramos, vai subir na sua tela, como eu disse. É o momento ao qual você vai ter para estar aí ofertando, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos sempre te agradecer, Deus. E é pouco ainda quando nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem agido com tanto amor, com tanto carinho com as nossas vidas, Pai. Eu queria que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoasse essas famílias, Pai, que têm ofertado, que têm dizimado, até mesmo, Senhor, aqueles que não têm conseguido ofertar, que não têm conseguido dizimar, Deus, que a Tua potente mão, Senhor, esteja sobre cada vida, Pai, que o Senhor abençoe cada lar, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que não venha faltar na mesa do Teu Filho, que não venha faltar na mesa, Pai, da Tua filha, Senhor, que sempre haja graça, Pai, nesses lares. Eu creio, Senhor, e a Tua palavra diz que fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão, Senhor. Eu sempre digo, Pai, que o Senhor não desampara o justo. Então que nessa noite, Deus, o Senhor venha abençoar cada vez mais e mais o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que Deus te abençoe na noite de hoje. Vamos ministrar a palavra do Senhor, dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre a finalidade do cristão, ou seja, a identidade do cristão. Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Queremos te agradecer pela tua bondade, por tudo que tu tens feito e por aquilo que ainda tu irás fazer. Nós te louvamos porque não somos merecedores de nada, mas por conta da tua misericórdia, Pai, nós somos abençoados grandemente por ti. Te louvo por cada vida, por cada família, Deus, que está conosco, que a tua boa palavra penetre aos corações na noite de hoje, Pai, e sejam transformados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Querido, abra comigo então aí a sua Bíblia, Mateus 5,13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Bem, se você tem nos acompanhado, você tem visto que nós temos falado aí sobre o Sermão do Monte, e esse texto é a continuação no Sermão do Monte, no capítulo 5, sobre o Makairos ou bem-aventuranças. Agora Jesus vai mudar o conteúdo do seu discurso. Agora ele sai um pouquinho das bem-aventuranças, ou seja, daquilo que
que qualifica o cristão, aqueles que fazem parte deste reino. E agora ele vai trazer uma identidade para o povo dele. Ou seja, quando Jesus identifica o seguinte: vocês são sal da terra. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está identificando a característica do povo dele. Por que isso é importante? Porque Jesus está identificando os discípulos como sal da terra. Porque quando você identifica, ou quando você cria a identidade, você consegue identificar a tua missão, o teu propósito. Jesus então está trazendo isso para os discípulos, identificando o chamado deles, identificando a missão deles. Vocês são sal da terra. Então, Jesus identifica o cristão como sal da terra, dá uma identidade. E essa identidade, ela vem carregada de uma missão, de um chamado. Se eu sei quem eu sou, eu sei para que eu fui criado e eu sei o que eu preciso fazer. E é isso que Jesus está dizendo. Mas ele também continua dizendo que que o cristão, ele pode ter a sua identidade, o seu chamado muito bem definido, mas não exercer esse chamado, não exercer essa identidade dele em Cristo. Porque Jesus diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, eu posso saber da minha identidade e mesmo assim recusar de praticar ou de viver o chamado que eu tenho. E por que a identificação do sal ele é extremamente importante? Porque faz todo sentido aqui para o contexto que Jesus está falando. A gente sabe que o sal ele possui algumas características e algumas finalidades. O sal, ele é o agente que preserva todo o alimento no mundo presente ou no mundo da época em que Jesus está falando. É bem sabido que não existia energia elétrica, então todo o alimento, hoje você tem na geladeira, sobrou o alimento, você ou vai guardar o alimento, você joga dentro da geladeira e a própria geladeira vai conservar esse alimento. O sal tinha esta finalidade, de fazer o quê? De preservar os alimentos, de não deixar que os alimentos se putrificassem ou fossem corrompidos, sofresse o processo de corrupção. O sal ele tinha essa característica, ele tinha essa finalidade de preservar o alimento. E o alimento, se a gente parar para analisar, o alimento ele é extremamente essencial para quê? Para a vida. Então, o sal é algo que ajudava na manutenção da vida, manteria a vida. Por quê? Porque preservava o alimento, e o alimento dava preservação para a vida. Então, quando Jesus está dizendo para os discípulos, vocês são o sal da terra, o que ele está dizendo? Vocês preservam este mundo. Vocês não deixam que este mundo seja corrompido, ou que os homens, que os seres humanos sejam corrompidos, sejam podrificados, caiam em corrupção. Então a finalidade do sal é manter a manutenção da vida no mundo então espiritual. Jesus está identificando então que a igreja de Cristo, seus discípulos, nós somos o sal da terra, nós mantemos os homens em estado permanente, sem podrificação diante de Deus. Então, qual é a nossa identidade? É de manter toda a sociedade que está ao nosso lado, todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, todas as pessoas que por algum momento ou por alguma circunstância têm algum contato social conosco, manter essas pessoas íntegras diante de Deus. Vocês são o sal da terra, mas eu posso recusar a viver isso. E se eu me recuso a viver isso, eu sou um sal que não presto para nada, exceto para ser jogado fora. Então, se a gente sabe que o sal, ele preserva, e ele é de extremo valor, neste momento, nesta época, o sal era uma moeda. O sal, ele tinha um valor que representava o mesmo valor do ouro.
era até chamado de ouro branco. As pessoas faziam barganhas, faziam trocas, faziam comércio e pagavam com sal, porque ele tinha essa função de preservar. Daí vem a palavra salário, que vem do latim salarium, que é pagar com sal. Os funcionários, o comércio, o comerciante fazia suas barganhas, suas trocas, seus escambos com sal. Então o que Jesus está dizendo é que vocês são extremamente importantes para a manutenção do reino de Deus, para a manutenção da vida, para a manutenção da ética, dos princípios, daquilo que Deus determina em sua palavra para que vivemos. Pois bem, se tem essa importância total, o sal, a gente então vai definir então de que a vida não pode existir sem o sal. E aí eu quero trazer para vocês algumas aplicações deste texto para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero trazer para você, que eu quero que você viaje um pouco comigo. Pense o seguinte: você foi convidado para um belo churrasco. Eita glória! Para um belo churrasco. Te convidaram para ir para uma churrascaria. Não vou falar aqui nenhuma churrascaria, porque eu não vou fazer propaganda de graça, né? Mas você foi convidado para uma churrascaria muito boa. Ou aquele teu amigo, aquele teu parente te convidou para aquele churrascão. Ou aquele churrascão depois do futebol, com os parça. Sai com aquela fome toda. Te convidaram, você está lá. Pois bem. E aí imagina agora, um belo de um bife ancho, ou um bife de chouriço, ou uma picanha argentina, bem, com aquela capa de gordura da hora. Eu já estou ouvindo até língua estranha. Tá bom, olha só. E você está ali com aquela fome. Você está ali com um buraco no estômago. E aí vem aquele petisco, sempre vem, né? Aquele tira-gosto antes. E aí você pega aquele pedaço de carne e dá aquela abocanhada com toda a sua vontade, com toda a sua fome. Só que tem um problema. O cidadão que estava fazendo o churrasco, ou que está fazendo o churrasco, conversou muito e esqueceu de colocar sal na carne. Você dá a mordida. Você identifica, está sem sal. O que é que você faz? Você para de comer aquela carne na hora, porque ela não está saborosa. A carne é boa para manter a vida? Ela ainda continua sendo carne? Continua sendo carne. Mas por que você deixou de comê-lo? Porque ela está sem sal. Aí o que você faz? Você deixa a carne de lado e vai lá para a linguiça, vai para o pãozinho de alho, vai para o queijo coalho, vai para qualquer outro alimento que esteja ali, menos a carne. Quando o cristão, ele deixa de dar sabor à vida das pessoas, as pessoas esquecem aquilo que é primordial na vida e começam a correr para aquilo que é supérfluo. Quando nós não exercemos a nossa vida, quando nós não exercemos o nosso papel de sal na vida das pessoas e deixamos de dar sabores para a vida das pessoas, as pessoas deixam de viver aquilo que é primordial, aquilo que é prioridade e começam a buscar aquilo que é secundário, aquilo que é supérfluo. Começa a ir para o pão de alho, deixa a carne. Ora, mas a carne continua sendo carne, a importância dela para a manutenção da vida ainda continua, mas, porque faltou sal, eu esqueço dela. Trazendo para o mundo espiritual, meu querido, quando eu e você não exercemos a nossa função, ou não temos o nosso sabor muito bem definido como sal na terra, as pessoas deixam
de procurar aquilo que é prioridade, ou seja, deixam de olhar para Deus, porque não vê em nós atitudes que as levam a buscar a Deus. Nós não damos sabores para a vida das pessoas. As pessoas olham para a nossa vida e não querem ter a vida que nós temos. As pessoas não querem buscar o Deus que nós buscamos. As pessoas não querem servir o Deus que nós servimos. Por quê? Porque as pessoas não veem sabor na nossa vida. Porque nós estamos salgando por de menos. Então não tem sabor. Quando a igreja de Cristo deixa de viver, deixa de ser sal na terra, os homens se deixam levar pela corrupção, se deixam levar por aquilo que é supérfluo, começam a buscar aquilo que é secundário, porque o sal já não tem mais serventia, ou já não está tendo mais a eficiência, já não está sendo mais eficaz. Quando a gente deixa de viver essa verdade de que nós somos sal na terra, ou seja, nós preservamos, nós damos sabor, as pessoas não olham para Deus. As pessoas esquecem de Deus. As pessoas não buscam. As pessoas não buscam o Deus que nós servimos, porque elas não sentem nenhum prazer em viver aquilo que nós vivemos. Está sem gosto, está sem tempero. Quando digere, não é legal. Eu identifico muito este cristão como o liberal progressista. Tudo, estamos aí, tudo vale, tudo está tranquilo, não tem mais parâmetro para a vida, não tem mais parâmetro de certo ou errado, é a sua consciência, você é livre para fazer o que você quiser, então segue a vida aí do jeito que você está. Deus é paz e amor e está tudo tranquilo. As pessoas não têm mais identificação, porque não vê sabor na vida, porque tem pouco sal. Não está cumprindo aquilo que foram chamados para viver. E o que aguarda essas pessoas? Não serve para nada, diz Jesus, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você não está sendo eficaz para aquilo para o qual você foi criado, chamado. Você já sabe a sua identidade, você é sal. O sal dá gosto, dá sabor. O sal preserva. O sal mantém a vida. Mas não estamos fazendo isso. Então as pessoas deixam de buscar aquilo que é prioritário para buscar aquilo que é secundário. Mas vejamos o outro lado. Você nesse mesmo churrasco, esse cidadão conversando, derramou 1 quilo de sal num pedaço de picanha. E você está lá com aquela fome. Você ainda continua lá com aquela fome de um leão adormecido, que acabou de acordar para se alimentar. Mas o cidadão jogou 1 quilo de sal no pedaço de picanha. Quando você dá a mordida, ela está tão salgada que fica impraticável, fica indigesto, ou seja, você não consegue consumir. E como nós identificamos isso então no reino de Deus? É o legalista, fariseu, religioso, que ele pratica tanta religiosidade que ele esquece de viver o cristianismo. E a vida dele fica intragável. As pessoas não conseguem digerir aquilo que ele vive, aquilo que ele dá. As pessoas comem, tem tanto sal, é tanta religiosidade, que as pessoas não conseguem viver aquilo que ele quer que elas vivam. Não porque é verdade, mas porque passou do ponto. Foi além da conta. É religioso, é fariseu, é legalista.
E as pessoas acham que quando são chamadas para o Evangelho, quando são chamados para o reino de Deus, que elas precisam mudar a religião do outro. Nós não fomos chamados para isto, meu querido. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para mudar a religião do outro, para mudar a opção sexual do outro, para fazer com que o outro vire da minha religião, do meu time. Não. A nossa função, fomos chamados para ser sal, dar gosto para a vida das pessoas, pregar o Evangelho. A nossa função é pregar. Agora a função de convencer do pecado é do Espírito Santo. A função de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito. Então, quando eu pratico excessivamente a minha religião, eu me torno alguém intragável, indigesto, impraticável. Porque é tanto peso, é tanto sal, que aquilo que seria saboroso se torna desgostoso. É peso. É uma religião que não traz vida, traz morte. É uma religião que nada pode, mas por outro lado também é uma religião que tudo pode. A nossa função é pregar a palavra, e a palavra em contato com esse cidadão e essa cidadã vai mudar o coração dela, e o Espírito vai convencê-lo e convencê-la de que ela precisa de mudança. Aí sim, uma vez encontrando a palavra de Deus e sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai querer viver o que você vive. Fala, olha, peraí, é diferente. E aquele cidadão que pratica a palavra de Deus, que encontra um amigo e sara suas feridas, independente da sua classe social, da sua opção sexual, da sua religiosidade, da sua religião, ele serve, porque o papel do cristão é servir. O papel do cristão é servir o reino, e servir o reino é servir as pessoas, para que as pessoas sejam as melhores pessoas do que elas podem ser. Quando eu deixo de ser sal na vida das pessoas, ou eu excedo, excesso demais de sal na vida das pessoas, eu impossibilito das pessoas serem as melhores pessoas que elas podem ser. Quando Cristo nos chama, é para sermos melhores humanos, é para sermos melhores pessoas, melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor esposo, uma melhor esposa. Quando somos chamados por Cristo, é para sermos melhores. Mas o peso e o jugo, como Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele vai falar sobre o peso e sobre o jugo dele, que é leve e suave. Porque era na medida certa. O jugo aqui é um ensinamento de Jesus. É na medida certa. Então, se por um lado, se eu jogo sal de menos, e por jogar sal de menos, a carne ela não fica boa e eu deixo ela de canto, ela não é mais prioridade para mim, eu passo a procurar aquilo que é secundário. Do outro lado, se eu sou excessivamente salgado, eu me torno impraticável. Ou seja, as pessoas olham para mim e falam, eu não quero essa vida. Eu não quero viver isso porque isso é intragável. Isso não desce bem. Isso não é legal. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o bom samaritano encontra o homem ferido, tinha passado o sacerdote e o levita, religiosos. Viu que era samaritano? Nem chegaram perto. Aquele que tem sal demais é assim, aquele que é salgado excessivamente. A religião não deixa que ele sirva o outro. A religião não deixa que ele pratique o bem, o amor ao outro, porque a minha religião não permite. Porque eu não posso me misturar. Não posso, é santo e profano, não posso ter comunhão, não posso me assentar aqui com vocês, não posso ser o que eu sou. Aquele que vive a prática excessiva da religiosidade, não do cristianismo, ele não serve.
Aí vem Jesus dizendo, mas quem praticou a boa ação? Quem foi próximo do homem caído? O samaritano. Aí o que Jesus diz para os fariseus que estão interrogando ele? Vai e faz o mesmo. Ou seja, deixa de viver a sua religiosidade, que religião não leva ninguém aos céus. Mas somente o Filho, viver o cristianismo em Cristo, a verdade em Cristo, nos leva até Ele. Não queiram honra, como diz Spurgeon, não queiram honras numa terra onde crucificaram o teu Senhor. Você não vai ser honrado aqui. A nossa honra e o nosso tesouro, como nós falamos na semana passada, está escondido em Deus. Mas, se eu tenho sal na medida certa, se eu tenho sal no ponto exato, agora você está lá naquele churrascão e o churrasqueiro colocou o sal na medida certa. Foi assim, ó, cirúrgico. Quando você come a carne, o que você diz? Que carne maravilhosa. Sabe aquela carne assim que você não precisa nem cortar, parece que já derrete assim, e ela está no ponto certo, na temperatura certa, no tempero certo, no sal exato. A última coisa que você lembra é do sal. Porque o sal está cumprindo a função dele. Agora, quando você é um sal de menos, a primeira coisa que a pessoa percebe é, está faltando sal. Quando o cristão deixa de viver essa verdade, vocês são sal da terra, ele é identificado como alguém omisso. Está faltando cristianismo aí em você, meu filho. Está faltando sal. Agora, quando você é excessivo demais, você é legalista, você é religioso. Mas o sal na medida exata. Ninguém louva o sal. Ninguém sai falando, nossa, mas que sal perfeito, que sal maravilhoso, que sal é este? Qual é a marca deste sal? Já ouviu alguém falando isso? Saindo de algum churrasco elogiando o sal? Pois é, porque essa função do sal é deixar na medida exata e você percebe que ele está lá, mas a falta dele também é percebida, o excesso dele também é percebido. Mas quando ele está na medida certa, todo mundo glorifica a carne. Ninguém chega para o churrasqueiro e fala, quantas gramas de sal você colocou nessa carne? Não, porque eu quero a receita certinha de quantos grãos de sal você colocou. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que quando nós somos exatamente o que Deus está falando, o que Jesus está falando aqui, vocês são sal na terra, e temos a medida exata da nossa vida nele, nós não seremos glorificados por isso. Mas as pessoas se tornarão melhores por isso. E por se tornarem melhores por isso, Deus será glorificado na vida delas. Cristo será glorificado na vida delas. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, não eu, mas Cristo. Sabe, quando o sal é exato, quando a medida do sal é correto, é exatamente a medida certa na vida das pessoas, as pessoas não vão elogiar o sal. E a vida do cristão é assim. A nossa honra não está aqui, a nossa honra está em Deus. E por nós cumprirmos o nosso papel, Deus é glorificado. Por nós cumprirmos exatamente aquilo que Deus espera que nós cumpramos, o Cristo é glorificado. A honra não vem para nós. Passamos desapercebidos, mas cumprimos a função para a qual fomos chamados. Você está entendendo, meu querido? Que a glória não é para nós, a glória é para Deus. Não eu, mas Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vocês são sal da terra. Há uma identidade para você e há um propósito e um chamado para você viver. Não de qualquer jeito, mas na medida certa, no ponto exato, para que a vida das pessoas ganhe sabores. E por ganhar sabor, esta pessoa agora, ela tenha um objetivo de vida. Eu quero viver o que ele está vivendo. Eu quero ser o que ele é. Eu quero ser o que aquela mulher é. Eu quero viver da forma que ela vive.
porque ela é coerente naquilo que fala e pratica. O sal na medida certa. O sal na medida certa vai proporcionar algo extremamente importante. E a gente encerra aqui. Que toda vez que você come uma carne na medida certa, invariavelmente, vem logo depois uma vontade. Que vontade é essa? Sede. Vontade de beber. Quando o sal está na medida certa, você faz com que as pessoas tenham sede de Cristo. Quando o sal está na medida certa, quando a tua vida está na medida certa, as pessoas têm sede do Cristo que você vive. As pessoas têm sede do Cristo que você fala. As pessoas têm sede do Cristo que está em você. Então, meu querido, que na noite de hoje, eu e você possamos viver como Cristo nos identificou. Vocês são o sal da terra. Nós preservamos este mundo de corrupção, de podridão, de putrificar. Meu querido, Jesus e os 12 apóstolos transformaram o mundo. Em Tessalônicas, quando Paulo chega lá com Silas e causa aquele problema todo lá na casa de Jason, qual foi a identificação para eles? Esses são aqueles que têm transtornado o mundo, ou seja, têm colocado o mundo de ponta cabeça. Sal na medida certa coloca o mundo de ponta cabeça. E hoje no Brasil nós somos um pouco mais de 60 milhões de cristãos evangélicos, que não fazemos nem cosquinha no Brasil. 12 homens transformaram o mundo. E nós, 60 milhões, ou somos sal de menos, ou somos sal de mais. Mas não somos na medida exata. A gente não precisa ficar orando para que Deus mande presidente evangélico, deputados evangélicos, senadores evangélicos, prefeitos, governadores evangélicos. Não. O que a igreja precisa somente cumprir o papel dela de sal na terra para preservar este mundo. Se vai vir ou não vai vir, isso é consequência humana, eleitoral. Mas que as nossas gerações que estão surgindo possam ver em nós modelos de vida a ser praticado e seguido. E por ver em nós modelo de vida a ser praticado e seguido, glorificam a Deus, e Deus é glorificado nisso. Sal na medida certa. Então não esqueça, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não tem como. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, não tem serventia alguma. Como está a sua vida hoje? Como está o teu relacionamento com Deus? Você é um sal que fica dentro do saleiro? Sai do saleiro. Sal dentro do saleiro não tempera. Não, sabe o que é? Eu sou bom aqui dentro, ó. Eu sou bom aqui dentro da igreja. Eu sou maravilhoso, mas e lá fora? Lá fora, onde exatamente você vai ser eficaz. Aonde a tua vida vai fazer sentido. Porque dentro da igreja todo mundo é espiritual. Dentro da igreja todo mundo sabe as músicas, todo mundo sabe os versículos, todo mundo sabe orar, todo mundo até oferta dentro da igreja. Mas e lá fora? O que as pessoas têm visto em você e de você? Têm visto Cristo? Ou têm visto uma religião morta sem vida? Que possamos refletir nisso nessa noite. Que o nosso chamado é para preservar e trazer sabor à vida das pessoas. E ao trazer sabor, que as pessoas sintam sede deste Cristo que está em nós. Porque Ele é a fonte de água inesgotável. Que o Senhor te abençoe na noite de hoje. Você e a tua família. E que se você por algum momento se identificou com sal de menos ou sal de mais,
há possibilidade em Cristo para você viver uma vida plena nele. E o teu chamado, a tua missão, ser coerente nele. Não despreze hoje a voz do Espírito que fala ao teu coração. Sirva, mas sirva de modo que agrade a Deus. Que Deus nos abençoe, você e a tua família, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por este culto desta noite. E que você não perca essa visão de que você tem um propósito. Foi chamado por Deus por isso. Um chamado. Cumpra-o com toda alegria e devoção em Deus. Pai, que em nome de Jesus nós oramos a Ti uma vez mais. E agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada família, Deus, da comunidade, nossos amigos. Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, sobre a casa e a família de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que tenhamos uma semana abençoada, guardada e dirigida pelo Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, com Teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso